Salve, salve, galerinha. Vamos a mais uma leitura obrigatória. Pessoal que vai fazer medicina aí, fica ligado. Esse livro aqui é um livro de um escritor catarinense, tá? Na minha humilde opinião, um grande escritor catarinense da atualidade, Péricles Prade. Tá? E é um escritor cuja obra é uma obra intrigante, é uma obra muito repleta de imagens, símbolos, né, marcada por uma erudição. Ele conhece muito de cultura, conhece muito de literatura universal, não só literatura brasileira. Então, essa imagem aqui é uma imagem para dar essa noção para vocês aqui, ó. Parece que a gente está lendo uma coisa aqui, né? Parece que estamos vendo uma coisa, e à medida que a imagem ela chega nesse ponto aqui, a gente consegue perceber que é, na verdade, um veleiro. Tá? Então é importante a gente perceber que na literatura do Péricles Prade acontece bem isso aí. É uma literatura que usa e abusa do símbolo. Esse aqui é ele, né? Um escritor, advogado, e também é professor, e tem diversas obras para além das obras que a gente reputa assim como obras de ficção literária. Eu chamo a atenção para vocês para o fato dele ser um conhecedor, né, de artes plásticas, porque esse detalhe aqui é um detalhe que aparece marcadamente em um dos contos que a gente vai estudar aí. Tá? Então, dada essa característica, gente, vocês não estranhem se vocês encontrarem lá na prova uma referência ao surrealismo, superrealismo. Tá? Esse surrealismo é uma das vanguardas artísticas europeias lá do princípio do século XX. Surgiu mais exatamente na década de 20, né, por volta de 1922, 23, começam a aparecer os surrealistas, e eles defendiam a superioridade do sonho, que era um registro inconsciente, tá? Sobre a razão, sobre a racionalidade. Então, eles desenvolveram diversas técnicas, inclusive a escrita automática, para conseguir atingir o inconsciente. Né? E nessa obra do Péricles Prade, a gente vai perceber que muito frequentemente a intenção é perturbar, provocar, é chamar a atenção para esse nosso inconsciente aí, né? Inconsciente ou subconsciente talvez fosse mais correto. A gente também pode encontrar, tá, o inconsciente, a gente pode encontrar subconsciente, esse tipo de aspecto. E uma outra expressãozinha que também vocês podem encontrar nessa prova aqui é a ideia do relato onírico. Onírico é uma palavrinha que faz referência a sonho. Então são relatos assim espetaculares, maravilhosos, fora do normal. Ali nesse quadro, inclusive, do surrealismo aqui, a gente tem bem a ideia da passagem do tempo, né, com o relógio escorrendo, é a persistência da memória, essa obra aqui. Então o relógio ele escorre como o próprio tempo escorre. Então nota que a gente tem o relógio escorrendo como símbolo da passagem do tempo, mas o título da obra é Persistência da Memória, ou seja, a gente ainda consegue enxergar ali, né, a figura, a gravura, a imagem de um relógio. Tá? Então, são textos assim. Esses textos, eles são marcados por uma fusão, essa mistura do real e do fantástico. Tá? Então, aí cunharam uma expressão, criaram uma expressão chamada realismo fantástico. Vocês não se surpreendam se vocês encontrarem também, associada à obra do Péricles Prade, expressões como realismo fantástico, realismo mágico, realismo maravilhoso, porque essa expressãozinha também é uma expressão bem demarcada
na literatura da pós-modernidade. E o grande Péricles Prade é um representante dessa literatura da pós-modernidade, tá? Aqui é importante a gente perceber que esses cenários oníricos aqui, eles se traduzem em diversos textos que são, por exemplo, para além dos textos que falam sobre sonhos, gente, textos em que aparece um passado indeterminado, então tempo de reis, tempo de princesa, tempo de floresta, tempo de palácio, tempo de caçada de arco e flecha, e assim por diante, né? E isso faz com que a literatura do Péricles Prade faça uso de toda uma mitologia, um conjunto de figuras que são figuras meio míticas, mitológicas. Um cão milagroso, por exemplo, é um exemplo dessa figura, né, dessa mitologia. A outra ideia, a ideia da mocinha que tem olhos de abelha princesa, que tem olhos de abelha selvagem, é outra figura dessa mitologia. Ao lado disso, a gente vai perceber que é uma literatura que muito frequentemente ela faz uso de diversos sentidos diferenciados, né? Porque esses sentidos, eles às vezes têm significações, eles têm toda uma simbologia que acaba dando origem a uma interpretação bastante peculiar dos contos, tá? Na prova da CAF de 2020, foi dessa forma aqui que foram cobradas as questões sobre Péricles Prade, né? Era uma questão difícil, tá? Não era uma questão fácil. Mas aqui, por exemplo, a gente tem esse conto aqui, As 9 Cantoras Paralíticas. Então, olha só como é que a CAF considerou esse conto. As 9 cantoras paralíticas que cantam incansavelmente sem cessar e não envelhecem, as personagens denunciam a busca mítica da juventude eterna. Tá certo, né? Inclusive, o cara que queria a juventude eterna, ele acabou também no final do conto, ele acabou virando uma das cantoras. Tá? Então, é interessante a gente perceber que, para além da narrativa ali, tem a ideia de uma interpretação, tá? Isso aí pode aparecer lá na provinha, mas tem que saber, nessa questãozinha, teria de se conhecer os enredos dos 15 contos. São 15 contos, tá? Vamos ver mais essa alternativa aqui, que também diz respeito a um conto de Péricles Prade. Além da referência explícita, o castigo pela masturbação, o conto O Pecado Original desenvolve-se dentro de uma simbologia sensual, o úmido, o líquido, o transbordar da cavidade, a caverna, a escuridão, a espada de peixe, etc. Tá? Perfeito, tá? E o terceiro tópico correto, alternativa 4, no conto A Simples Morte pelo Punhal, o escritor, humilhado pelo fracasso de não lograr a criação literária, sente irresistível tendência de matar um dos mais realizados concorrentes, o poeta Rilke. Correto, tá? Então eu imagino, pelo menos, né, que nessa próxima questão sobre o Péricles Prade, a gente não vai ter esses 3 contos. Acho difícil de uma lista de 15 contos eles repetirem os contos, tá? Mas ali é importante a gente saber, então, que é sempre fundamental essa questão, a mais difícil da prova, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma, a questão mais difícil das 4 questões da prova da CAF do verão de 2020. Tá, beleza? Como é que eu vou estudar um troço desse? Como é que eu vou estudar essas histórias? 15 histórias, tá? Bom, como são 15 contos, como são 15 narrativas, eu aconselho vocês a sempre se ligarem na figura do narrador, quem que é o narrador, primeira ou terceira pessoa, no protagonista só, gente, tá? No protagonista, e também na sequência de ações que acontece no enredo. Ok? Então deem uma olhada em cada resumo que vocês encontrarem aí. Eu até tenho um resumo, mas eu não tenho como postar, gente. Não tem como. De repente eu deixo um link aí, tá? Se eu conseguir deixar um link aí, eu deixo um link aí para vocês baixarem os resumos dos 15 contos do Péricles Prade, para vocês darem uma olhada. Mas eu aconselho vocês a se ligarem sempre na figura quem é o narrador,
né? O personagem, o protagonista, e o que acontece com esse protagonista, o que acontece no final com esse protagonista, tá? Ele morre, ele vive, esse tipo de coisa, assim, geralmente serve de referência para a gente responder a essas questões aí. Um outro aspecto igualmente importante, que também pode aparecer, é que esses contos, eles são contos frequentemente associados a esse universo aqui, ó. O universo do apólogo, né? O apólogo é tipo uma historieta que passa uma moral da história, através de seres inanimados, animados, objetos ou animais. É parecido com a fábula. Tem uma diferença? Tem, tá? Mas ali, como o livro tem 15 narrativas, às vezes tem apólogos, às vezes tem fábulas e às vezes tem alegorias. Certo? E aí o que é uma alegoria? Uma alegoria, por exemplo, às vezes eu uso, a gente vai ver aqui nesse conto, a gente tem uma alegoria, né? Por que uma alegoria? Porque ele conta a história da invasão da biblioteca de Alexandria, uma biblioteca que foi criada no Egito Antigo, século 3 a.C. Essa biblioteca ficou conhecida como a biblioteca mais completa do mundo, daquele universo ali. Era uma biblioteca completíssima. O pessoal valorizava muito o saber, valorizava muito a ciência. Tá? Não sei se lá tinha gente que achava que a Terra era chata, até podia ser, mas eles tinham uma desculpa, tá? O terraplanismo deles era desculpável. Mas nessa biblioteca de Alexandria, ela acaba sendo invadida por um animal, né? Ou seja, um animal que cheira as lombadas dos livros e reconhece o conteúdo dos livros. Lembra aquilo que eu falei para vocês, a ideia do uso dos sentidos, tá? Dos diversos sentidos, aí tem o sentido do olfato, claramente, né? Só que é um animal, e aí animal, a gente sabe, o animal não é racional, e o conhecimento, o saber da Biblioteca de Alexandria acaba enlouquecendo esse animal, e aí a gente tem esse caráter, que é um caráter importante para a gente salientar, é que esse texto é um texto que trata de um animal, né, dentro de uma biblioteca, tá? Pode servir como uma alegoria, uma vez que não se imagina que ela tenha queimado, tá? Mas ninguém tem certeza disso, tá certo? A biblioteca de Alexandria não se sabe bem o que aconteceu com essa biblioteca. O que se sabe de verdade é que aí no texto nós temos um animal dentro de uma biblioteca farejando o conhecimento. E no final, esse animal com a cabeça ferida, ele estremece colorindo a paisagem no livro aberto. Tá? Então, o colorido, imagina-se, seja o colorido do sangue do animal sobre o livro, um dos livros abertos da Biblioteca de Alexandria. Então esse animal ele pode simbolizar o quê? Ele pode até simbolizar a barbárie que invadiu a Biblioteca de Alexandria para destruí-la e teve a sua cabeça aberta pelo conhecimento. Ok? É uma alegoria, pode ser interpretada dessa forma. Então aí a gente tem um exemplo de alegoria. E aí os contos são esses contos aqui. Então tem conto que lembra bastante a ideia de fábula, tá? Tem conto que lembra bastante a ideia de fábula. Eu até salientei aqui, chamei a atenção de vocês para esses contos que são contos mais caracterizados pelo aspecto da fábula ali, tá? Então, as 9 cantoras a gente já falou, mas o herói que salva a cidade dentro de um sapato, a filha do rei Anja Ramara, olha nomes, né, gente? Sabe? É um conhecimento do Oriente, ele tem um conhecimento bastante significativo, assim, desse universo, tá? E tem texto também, que é grotesco, que é absurdo. Esse do pecado original, né? Imagine um olho que sai viajando o mundo afora e depois se tranca dentro de uma caverna, né? Uma caverna escura. Ora, um olho, pessoal, o olho precisa de claridade, o olho é a visão, no sentido da visão. Então também é um conto meio que tem as raias, assim, atinge as raias do grotesco, do absurdo. A dentadura também, não menos absurda, tá? Então, esses aqui são os 15 contos. Os Milagres do Cão Jerônimo também a gente vai conversar, mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns dos textos. Por exemplo, esse texto aqui no Hipódromo.
né? No hipódromo tem um narrador em primeira pessoa, esse narrador ele é encarado por uma mulher, né? Recebe um olhar guerreiro de uma mulher e passa a correr. Então, olha só, mas só que ele não corre lá na pista do hipódromo aqui, ó. Ele não está correndo na pista do hipódromo, ele está correndo aqui, tá? Então, o cavalo corre lá e o ser humano corre aqui. Uma analogia, né? Um paralelismo interessante, tá? E a determinada altura ele esbarra em uma mulher, que a mulher está chicoteando um belo animal. Quer dizer, o que pode ser essa mulher chicoteando um belo animal? Sei lá, talvez, né? Uma mulher que explora o homem, alguma coisa do gênero, pode ser. Tá? O que é importante a gente perceber é que tem um dado momento, um cavalo levanta voo, e quando a gente chega ao final, um senhor retira da pasta negra um modelo de relatório. Olha, esse cara aqui, do jeito que ele fala, ele simboliza a ideia de autoridade. Tá? Porque ele, ao final da narrativa, ele diz: não autorizei a exibição, hoje haverá morte no meu exército de cavalos alados. Então, a ideia de autoridade cortando a liberdade do cavalo que quisesse voar. É assim que a gente tem de conseguir interpretar esses textos aí. A Dentadura é um texto em que aparece um personagem, que é um personagem, o dono da ditadura, ele é um mero figurante, ele só aparece no final, mas ele é Pirandello, um autor teatral vinculado a esse teatro do absurdo, ao teatro do grotesco, um teatro marcado por situações irreais ou situações surreais, como queiram. Então é um personagem histórico no meio de uma narrativa de ficção do glorioso Péricles Prade. Tá? No conto A Dentadura, trata-se de uma dentadura, e essa dentadura que ao longo da noite, o sujeito que usa dentadura, vocês que são novinhos e novinhas não sabem, mas o cara que usa dentadura de noite, ele deixa a dentadura dentro de um copo d'água. E aí de manhã, quando vai acordar para tomar o café, ele bota a dentadura. O que acontece com a dentadura do senhor Pirandello? Ela começa a dar umas bandas de noite, ela sai do copo d'água e faz o reconhecimento da casa, mas aí chega num determinado momento, a casa é pequena. E aí a dentadura acaba saindo uma noite, né, pelas ruas da cidade, foi até o cais da cidade, divisou lá um entreveiro, um bolo que estava rolando entre um homem e uma mulher. O homem estava agredindo a mulher e ele vai lá, a dentadura vai lá e ataca o calcanhar do agressor. Na manhã seguinte, o Pirandello acaba sendo preso, tá? Acusado provavelmente de uma agressão. Então é importante a gente perceber que esse tipo de narrativa é que povoa essa obra do glorioso Péricles Prade. Aqui a gente tem um outro conto também, que é um conto bem interessante. Eu tinha falado para vocês sobre artes plásticas, né? Esse conto aqui, ele trata de um quadro do Van Gogh. Tem um cara, tá? Que é um pintor, ou seja, um artista, obviamente não tão conhecido como o Van Gogh, né? E esse artista, ele começa a visitar o museu e ele fica ao longo de 10 anos, gente, conversando com a personagem do quadro do Van Gogh, tá? Ele fica ao longo de 10 anos conversando com essa personagem aqui do quadro do Van Gogh. Esse é o quadro que o sujeito tem lá no museu e ele começa a conversar com essa personagem. Qual é que é o objetivo dele nesse diálogo com a personagem? Ele quer que a personagem dentro do quadro subverta o quadro. Tá? Pô, vai lá e apaga o lampião, cara. Vai lá e apaga essas luzes aí, cara. Ô, tira esse taco de cima da mesa. As bolas estão ali enquadradinhas, mistura essa bola, tira a bola fora da mesa de sinuca. E ele consegue convencer esse personagem a mexer no quadro do Van Gogh, que é um quadro, né, uma obra-prima, né, gente? É uma obra reconhecidamente marcante da cultura ocidental. Pois bem, o sujeito vai ali e acaba detonando toda a composição que o Van Gogh tinha pintado, esse personagem aqui. Por quê? Porque tinha sido convencido certamente por um pintor invejoso. Quando chega no desfecho, tá? O homem de branco fala para o rapaz que falou com ele ao longo dos 10 anos: olha,
Tu não vai me libertar agora que eu mexi todo o quadro do Van Gogh? Ora, a libertação está em ti. Né? E aí o sujeito dá as costas, levanta-se, mas não consegue chegar até a porta, acaba sendo esfaqueado pelo sujeito do quadro. Tá? Imagina-se pelo sujeito do quadro. Não está revelado no conto, mas a gente pode imaginar pelo sujeito do quadro. Então notem que aqui a gente tem a ideia da valorização das artes plásticas lá, uma das marcas desse autor que na obra, na prova passada, não se esqueçam, eu tinha citado o Rilke, né, que é um poeta muito famoso, tá? Por último, mas por último, mas não menos importante, Os Milagres do Cão Jerônimo, tá? O conto que dá, esse conto é o conto que dá origem ao título do livro. E o que eu queria falar para vocês trata da história de um cão, o Jerônimo, tá? Que é um mistério na aldeia. Por quê? Porque ele não late, ele está um tempão sem latir. E todo mundo tem medo do cachorro, mas isso, pessoal, que o cachorro era um cachorro muito do bem, tá? Ele salvou pessoas, ele acabou com piranhas, ele salvou a criança de tempestade. Então, basicamente, ele tem muito o que se orgulhar por ser um cão assim do bem. O cachorro é um cachorro do bem, tá certo? Só que o que acontece? Acontece que existe um sujeito do mal, jesuíta, um religioso, que começa a dizer para o pessoal da aldeia, do lugarejo onde eles moram, que o cão é um cão do mal, né? Porque o cão não late e é aí que reside a bruxaria, a feitiçaria desse cão. Tem de fazer alguma coisa com esse cão, porque esse cão não late. E ao final do texto, os fiéis acabam atacando o cão dentro da igreja e aí abrem a boca. E quando abrem a boca, o que acontece? Uma língua imensa de fogo, tá? Acabou com a aldeola onde moravam junto do Jerônimo, o cão branco. Então vocês notem a ideia de que o sujeito está com a boca fechada, né? Às vezes é melhor do que ele tem aquela ideia que diz que boca aberta não entra mosquito, né? Boca fechada também não sai língua de fogo do cão Jerônimo. Vocês notaram que, na verdade, o cão Jerônimo preservava a aldeia não abrindo a boca. A moral da história, os caras foram lá e abriram a boca do cão Jerônimo na marra, sumiu uma aldeia a menos para a nossa história. Como eu disse para vocês, é importante a gente perceber, nesse conjunto de obras aí, a dinâmica daqueles elementos da narrativa. Esse conto, Os Milagres do Cão Jerônimo, é uma narrativa em primeira pessoa. Esse narrador é um narrador testemunha, ele não interage com o cão, ele não chega, né? E aparecem personagens como personagens que são personagens assim. A gente tem o Jerônimo, que é o protagonista, né? A gente tem Vanja, que é uma figurante. A gente tem o Sandor, né? Que é o antagonista, né? Sandor, tá? É o antagonista, é ele o responsável pela perda da paz naquela aldeia, tá? É o responsável, tá? Então é importante a gente perceber esse conjunto de aspectos aí e a gente anotar, principalmente o protagonista, tá? Nos casos que tiver um antagonista também cabe, né? Mas é importante também a gente realçar que vocês têm de ir para a prova sabendo o desfecho dessas histórias, tá? Saber o desfecho dessas histórias costuma ajudá-los muito na hora de resolver as questões. Vamos torcer para não ser uma questão tão complexa como foi a questão da prova de 2020. Tá certo, povo? Um abraço para vocês, boa prova aí e até mais.